E embora esteja sob controle islâmico hoje, o culto ao Deus judaico-cristão neste local remonta a quase 4.000 anos. Os muçulmanos acreditam que foi lá que o profeta Maomé ascendeu aos céus. Os judeus o reverenciam como o local de 2 templos bíblicos. É conhecido como Haram al-Sharif, o nobre santuário e Monte do Templo. Durante séculos, ninguém ousou tocar no Monte do Templo. Mas quando os cientistas finalmente usaram inteligência artificial para explorar suas profundezas ocultas, algo inesperado surgiu sob as pedras. Bem, Jerusalém é um mapa da Bíblia. O rei Davi e Salomão, os profetas, os macabeus, Jesus, o apóstolo Paulo, todos eles caminharam pelas ruas de Jerusalém. O que viram deixou todos os especialistas sem palavras, mudando tudo o que pensavam saber sobre a Jerusalém antiga. Quando o Monte do Templo falava através de sua terra. Por muitos anos, o Monte do Templo, em Jerusalém, foi um lugar tranquilo, repleto de história e conflitos. Era considerado o centro da Jerusalém antiga pelos arqueólogos, pois ali se localizavam os antigos templos e onde orações eram feitas há muitos anos. No entanto, ninguém tinha permissão para escavar ou tocar esse solo sagrado devido a tensões políticas e aos altos riscos envolvidos. Muitos mistérios estavam escondidos sob a superfície do Monte do Templo, alguns datando de milhares de anos, mas esses segredos eram inacessíveis devido às camadas de pedra e à santidade que os cercavam. Então, algo inesperado aconteceu. Não começou com uma escavação ou pesquisa planejada, mas sim com caminhões e atividades de construção. No final da década de 1990, os trabalhadores do Monte do Templo iniciaram um projeto de construção de rotina. Como parte de suas tarefas, eles removeram toneladas de solo da área solo que continha poeira ancestral. Durante esse período, ninguém percebeu que aquela terra continha fragmentos de uma história esquecida. Como os arqueólogos não tinham permissão para entrar no local, o solo não foi analisado antes de ser removido. Caminhão após caminhão, descia do Monte do Templo e descarregava o solo no Vale do Cedron, nos arredores da cidade velha de Jerusalém. A comunidade científica ficou devastada com essa descoberta. O solo encontrado não era terra comum. Ele havia coberto o solo mais sagrado de Jerusalém. Em seu interior, foram encontrados artefatos antigos como cerâmica, ossos, moedas e possivelmente objetos sagrados. Para os historiadores, foi como descobrir um valioso tesouro enterrado sob escombros e camadas de terra descartada. A oportunidade de aprender mais sobre a história do Monte do Templo parecia perdida para sempre. 2 arqueólogos não queriam que a história terminasse ali. Em 2004, Gabriel Barquet e Isaac Dvira tiveram uma ideia. Como não podiam escavar o Monte do Templo, decidiram estudar os materiais descartados. Isso levou ao projeto de peneiramento do Monte do Templo, um projeto arqueológico singular. Em vez de escavar a colina, os arqueólogos optaram por trazer o solo até eles. Criaram um laboratório ao ar livre em um parque em Jerusalém para iniciar seu trabalho. O método que utilizaram foi simples, mas impressionante. Transportaram baldes de terra até o local e peneiraram-na em telas de arame. Depois, lavaram a terra com água. Voluntários de todas as idades trabalharam juntos, examinando o solo úmido em busca de pequenos vestígios históricos escondidos nas pedras. Todos eram bem-vindos a participar, incluindo famílias turistas, estudantes e moradores locais. Analisamos e continuamos a analisar. Este é um projeto em andamento. Chama-se Projeto de Peneiramento do Monte do Templo. Ao vasculharem o material, examinando literalmente cada saco de terra, crianças entusiasmadas em excursões escolares encontravam moedas antigas e viajantes de lugares distantes recolhiam fragmentos de cerâmica. Moradores aposentados peneiravam areia e pedras com paciência. O que começou como uma operação de resgate científico se transformou em uma aventura coletiva pela história.
Lentamente, o solo revelou seus segredos à medida que mais de 500 mil artefatos foram desenterrados, cada um contando uma história da história de Jerusalém. Entre as descobertas estavam fragmentos de cerâmica usados para cozinhar e armazenar óleo, bem como pedaços de lâmpadas antigas, possivelmente usadas em casas ou templos. Cada peça contribuiu para a narrativa maior da vida no Monte do Templo ao longo de milhares de anos. Algumas descobertas arqueológicas datam da época do Templo de Salomão. Objetos cerimoniais foram encontrados no solo, juntamente com selos de argila com antigos nomes hebraicos. Alguns desses nomes coincidem com os de famílias sacerdotais de textos antigos. Os selos eram usados para autenticar cartas e documentos relacionados à vida no templo, estabelecendo uma conexão com o passado ao serem manuseados. Uma das descobertas mais interessantes foi um pequeno pente de marfim. Era ricamente esculpido e continha uma das inscrições cananeias mais antigas já encontradas. A inscrição era simples, descrevendo a remoção de piolhos do cabelo. Mesmo assim, demonstrava uma conexão humana. Por meio dessas palavras antigas, pessoas de tempos remotos conseguiam se comunicar conosco hoje, demonstrando que suas atividades cotidianas eram semelhantes às nossas. Outras descobertas revelaram imagens de crenças e cerimônias religiosas. Pás de incenso de bronze utilizadas em rituais nos templos indicaram como o culto era realizado na colina no passado. Fragmentos de vidro estilhaçados brilhavam ao sol, revelando detalhes sobre o artesanato e o comércio da antiguidade. Cada minúsculo fragmento de osso ou caco de cerâmica tinha um significado. No geral, essas descobertas demonstraram que cada grão de terra no monte do templo guardava histórias da existência humana, da fé e da resiliência. O projeto foi único devido à sua abertura. Não se tratava de um laboratório privado em um museu. Era uma sala de aula ao ar livre, onde qualquer pessoa podia participar. Pessoas de diferentes origens ajudaram a desvendar a história. Por exemplo, um estudante poderia encontrar uma conta da época romana, enquanto uma avó poderia descobrir um fragmento de cerâmica da época dos reis. Cada voluntário, por menor que fosse sua descoberta, contribuiu para a compreensão geral do passado de Jerusalém. O projeto de peneiramento do Monte do Templo demonstrou a resiliência do solo, apesar de ter permanecido inacessível por motivos políticos e religiosos durante muitos anos. O solo ainda conseguiu revelar seus segredos e contar sua história. Os arqueólogos demonstraram paciência e criatividade ao transformar o que poderia ter sido uma tragédia em uma bem-sucedida operação de resgate arqueológico. Com o passar do tempo, os artefatos revelaram uma história abrangente. As descobertas abrangem diversas eras, como a israelita, babilônica, grega, romana, bizantina, islâmica, das cruzadas e otomana. Cada artefato contribuiu para o conhecimento do desenvolvimento do Monte do Templo ao longo dos anos. A colina estava constantemente repleta de fiéis comerciantes, construtores e sonhadores, nunca permanecendo inativa. A descoberta de 500 mil de artefatos comprovou que o Monte do Templo foi um centro de atividade humana por muitos anos, corroborando as histórias do primeiro e do segundo templos e evidenciando a presença de diversas civilizações em Jerusalém. Tudo indicava que o monte não era apenas um local sagrado para um único grupo, mas um lugar onde diferentes culturas se encontravam. O projeto conectou pessoas de diferentes origens. Na tenda onde estavam peneirando, as diferenças de fé e nacionalidade não importavam. Pessoas de diversas crenças religiosas estavam juntas cavando o mesmo solo. A história deixou de ser assunto apenas de um grupo. Passou a ser assunto de todos os envolvidos. Um erro levou à descoberta de valiosos artefatos enterrados em solo sagrado. Outrora considerado perdido, o solo revelou mais de 500 mil tesouros que contam histórias de oração, comunidade, vida e esperança ligadas à colina. O Monte do Templo pouco mudou e ainda é considerado sagrado e tranquilo. Contudo, o solo do monte
revelou uma história de força, fé e exploração, fruto dos esforços de muitas pessoas. Isso demonstra que a história também pode ser encontrada no solo que pisamos, não apenas em registros escritos ou monumentos. Os segredos do Monte do Templo podem ainda estar enterrados, mas o projeto de peneiramento mostrou que a história sempre ressurgirá pouco a pouco. O mundo oculto sob o templo. Por mais de um século, o Monte do Templo permaneceu intocado, um lugar silencioso e misterioso. Ninguém tentou escavar abaixo da colina, porque o solo é considerado sagrado. A história é delicada e a situação política é perigosa. Arqueólogos desejam investigar o que jaz sob a terra, mas a venerada colina foi proibida. É um local onde fé, memória e disputas convergem, fazendo com que cada escavação possa potencialmente reacender tensões. Nos últimos anos, houve uma mudança significativa na forma como a história é explorada. Em vez de métodos tradicionais como escavações, surgiu uma nova abordagem que utiliza a tecnologia. Entre 2021 e 2024, ocorreu uma revolução que passou a depender da tecnologia e da luz em vez de ferramentas como pás e pincéis. Cientistas descobriram uma maneira de estudar o subsolo do Monte Everest sem causar qualquer perturbação ao sítio arqueológico. Isso marcou o início de uma nova era na arqueologia, impulsionada pela inteligência artificial e pela tecnologia de escaneamento. Os pesquisadores optaram por não escavar o solo, mas sim utilizar um radar de penetração no solo, um método menos invasivo. Este radar consegue enviar sinais para o subsolo em grandes profundidades, e quando estes refletem os computadores, os interpretam para criar imagens detalhadas. Essa tecnologia é semelhante a fazer um raio-x do solo, revelando estruturas e formas ocultas há muito esquecidas. No entanto, o radar por si só era insuficiente. As informações geradas pelo radar eram vastas e, por vezes, difíceis de interpretar. Felizmente, a inteligência artificial foi introduzida como uma ferramenta complementar. A IA tinha a capacidade de analisar os dados do radar de forma mais rápida e precisa do que qualquer ser humano. O sistema conseguia identificar padrões, analisar diferentes níveis de informação e até mesmo cruzar novas imagens com mapas históricos que datam de séculos atrás. Alguns desses mapas antigos foram criados durante o domínio britânico no início do século XX. Esses mapas retratavam túneis, sistemas de água e antigas muralhas subterrâneas da cidade. Quando a inteligência artificial comparou esses mapas antigos com varreduras de radar recentes, algo incrível aconteceu. Padrões ocultos, como linhas, ângulos e formas, começaram a aparecer nas telas digitais. A montanha que guardava seus segredos há séculos, agora os revelava. Essas técnicas não eram totalmente novas. No Egito, especialistas já haviam empregado tecnologia semelhante para examinar as grandes pirâmides. Nesse caso, o radar e a inteligência artificial revelaram áreas ocultas sem danificar as pedras. Em Jerusalém, porém, a situação era muito mais delicada. Descobertas nessa cidade podiam evocar emoções fortes, reabrir feridas antigas ou desencadear novos conflitos. Cada imagem precisava ser analisada minuciosamente e cada achado cuidadosamente ponderado. Os riscos eram maiores aqui porque este não era apenas um sítio histórico. Era um centro espiritual de fé reverenciado por milhões. As varreduras revelaram algumas descobertas surpreendentes. O radar detectou evidências de estruturas construídas pelo homem, como muros, corredores e espaços abertos sob o monte. Essas não eram formações naturais, mas sim construções cuidadosamente elaboradas. Algumas das formas coincidiam com áreas em mapas do mandato britânico, comprovando que a tecnologia estava revelando sítios históricos reais. As novas descobertas nas câmaras e passagens foram muito empolgantes, pois nunca haviam sido vistas antes. As imagens revelaram grandes espaços vazios, conectados por túneis estreitos e sinuosos. Ainda não se sabe ao certo o que poderia haver dentro desses espaços,
Poderiam ser depósitos antigos, canais de água, salas escondidas ou partes dos templos mencionados em textos sagrados. O mistério só se tornava mais intrigante a cada escaneamento. Este trabalho foi único, pois foi realizado silenciosamente sem perturbar o solo sagrado. Em vez de levantar pedras e criar poeira, utilizou ondas invisíveis, dados e luz. Foi uma forma pacífica e milagrosa de acessar a história sem escavar em uma área proibida. De 2021 a 2024, uma equipe criou cuidadosamente mapas digitais, sobrepondo imagens para revelar o que estava escondido sob a terra. Cada nova descoberta gerava mais perguntas sobre o propósito desses espaços vazios, quem os criou e por que foram selados. Apesar de não ter todas as respostas, a pesquisa teve um impacto significativo. Os cientistas conseguiram explorar a área subterrânea do Monte do Templo sem causar qualquer perturbação à estrutura acima, marcando um importante marco na história. Isso demonstrou que a tecnologia avançada podia alcançar o que o trabalho manual não conseguia. A exploração revelou que até mesmo locais sagrados podem revelar seus segredos se forem tratados com reverência. As descobertas foram compartilhadas com cautela, usando uma linguagem precisa para evitar qualquer confusão. Segundo os pesquisadores, havia câmaras subterrâneas, passagens e formações criadas por civilizações antigas abaixo da colina. Eles se abstiveram de fazer quaisquer suposições ou palpites. Em vez disso, apenas revelaram os fatos capturados pelas máquinas. Em um reino invisível sob um local altamente disputado no planeta, os especialistas descobriram mais conexões entre as estruturas subterrâneas e os registros históricos à medida que as varreduras progrediam. Mapas britânicos, escritos antigos e imagens de radar começaram a se encaixar como peças de um quebra-cabeça. Isso fez com que o passado ganhasse vida lentamente nas telas dos computadores, revelando uma cidade escondida sob uma cidade sagrada. As descobertas também tinham um charme sutil. Durante muitos anos, as pessoas oraram acima do Monte do Templo, sem saber que havia salas escondidas abaixo delas. Essas salas podem ter sido seladas para proteger algo ou simplesmente esquecidas. Agora, a tecnologia as trouxe de volta à vida, não pela força, mas pelo uso da luz e da paciência. O que poderia ser encontrado dentro dessas salas? Essa pergunta paira no ar como uma batida de coração. As câmaras podem conter itens da época do primeiro ou segundo templo, ou podem ser ainda mais antigas, vestígios de civilizações que desapareceram há muito tempo. Também é possível que as salas estejam vazias, apenas ruínas de construções antigas. O segredo sob a colina sagrada. Entre 2021 e 2024, uma grande descoberta ocorreu sob o Monte do Templo, em Jerusalém. Muitas pessoas se perguntavam quais segredos jaziam sob as antigas pedras, mas ninguém havia tentado escavar antes devido a preocupações com possíveis conflitos e por respeito às crenças religiosas. O terreno era considerado sagrado, guardando séculos de orações, poder e promessas. Apesar disso, os cientistas encontraram uma maneira de explorá-lo sem perturbar fisicamente o local. Utilizando inteligência artificial e radar de penetração no solo, os especialistas conseguiram desvendar segredos ocultos que tiveram um impacto significativo no conhecimento prévio. As digitalizações revelaram mais do que qualquer um havia previsto. Camadas ocultas sob o Monte do Templo foram exibidas em telas pela primeira vez na história, mostrando formas, paredes, túneis e câmaras. Foi como desenterrar um livro que permaneceu fechado por milhares de anos. Cada camada tinha sua própria história para contar, com sombras, sugerindo as mãos que construíram, rezaram e sonharam no passado. Bem no subsolo, uma agradável surpresa foi descoberta, uma igreja bizantina compacta, que data dos séculos IV. Essa capela permaneceu intocada por séculos, exibindo paredes intactas, vestígios de uma ábside e sutis gravuras de cruzes na pedra.
Além disso, foram encontrados indícios de inscrições gregas que indicavam a presença de peregrinos que frequentavam a capela no passado. Construída durante um período de rápida expansão do cristianismo no Império Romano, a capela simboliza a interligação entre religião e poder imperial. A capela guarda uma história perdida. Isso mostrou que esta colina sagrada não havia sido visitada apenas por judeus e muçulmanos, mas também por cristãos que vinham orar. Ressaltou que o Monte do Templo sempre fora um lugar para todos adorarem juntos. Embora a história possa não ter favorecido essa união, as pedras preservaram memórias. Os sons ecoavam vozes cantando hinos e velas queimando em um culto pacífico. Debaixo da capela, o radar descobriu algo muito antigo: grandes pedras chamadas ashlas, perfeitamente talhadas e semelhantes às encontradas em templos antigos. Essas pedras tinham o mesmo tamanho e formato das usadas durante o reinado do rei Salomão. Eles não datavam do período bizantino ou da expansão de Herodes no século I a.C., mas sim de uma época ainda mais antiga, a Era do Primeiro Templo. Cada bloco de pedra guardava um fragmento da história, lembrando-nos da primeira construção importante que existiu nesta colina. Esses blocos estavam enterrados mais profundamente do que as camadas mais recentes, indicando a longa história de construção e reconstrução no Monte do Templo. As pedras contam a história de uma civilização construindo sobre as ruínas de outra. Elas testemunharam séculos de devoção religiosa, construção, destruição e conflitos. Acadêmicos debatem há muitos anos se ainda restam vestígios do primeiro templo. Alguns acreditavam que ela havia sido completamente destruída e desaparecida para sempre. No entanto, novas imagens subterrâneas forneceram evidências claras de que algumas pedras antigas encontradas não faziam parte das construções de Herodes, mas datam de uma estrutura anterior mais simples e sagrada. As digitalizações deram vida ao que foi escrito nas Escrituras há muito tempo. No entanto, as surpresas continuaram à medida que a varredura por radar prosseguia. Ela revelou uma extensa rede de túneis e canais subterrâneos sob a montanha. Esse sistema hídrico era incrivelmente complexo, e diferentemente de tudo o que se tinha visto antes, assemelhando-se a uma teia de aranha, os canais interligavam diversas áreas de armazenamento de água, como cisternas, aquedutos e reservatórios. Longe de ser improvisado, o sistema foi meticulosamente planejado e executado. Os canais foram estrategicamente projetados para direcionar a água a reservatórios específicos com tubulações menores, regulando o fluxo e a pressão de forma eficaz. O projeto do sistema demonstrava um alto nível de conhecimento de engenharia e uma clara compreensão de seu uso pretendido. Quando os pesquisadores examinaram os depósitos minerais nos canais, fizeram uma descoberta incrível. Certas partes datavam dos séculos 8 e 9 a.C., por volta da época do Primeiro Templo. Era evidente que esse sistema fora construído não apenas por razões práticas, mas também para fins religiosos. O templo necessitava de muita água limpa para seus rituais. Os sacerdotes precisavam se lavar antes das cerimônias. Os sacrifícios precisavam ser limpos. Os objetos sagrados precisavam ser purificados. A água era essencial para todas as atividades de culto. Abaixo do monte, havia um sistema que fornecia toda a água necessária. Cada túnel, cisterna e cano foi cuidadosamente posicionado com dedicação e propósito. Os construtores entendiam que a água não era apenas para a sobrevivência, mas também para a pureza. Uma das descobertas mais impressionantes foi uma grande tigela cerimonial enterrada profundamente sob a montanha. Ela foi feita esculpindo a rocha com laterais inclinadas e fundo liso. Resíduos de cinzas foram encontrados dentro da tigela que se acredita serem antigos restos de oferendas queimadas em cerimônias de purificação. Era fácil imaginar sacerdotes se preparando para os sacrifícios fiéis ao redor e orações preenchendo o ar junto com a fumaça. A cúpula era um local significativo de culto onde o divino e o humano se encontravam. E a fé era vivenciada, não apenas discutida.
A descoberta da bacia trouxe o mundo antigo de volta à vida. Deixou de ser apenas uma história em livros ou ruínas na superfície. Tornou-se algo real e concreto, escondido no subsolo. Contava a história de uma época em que o Monte do Templo fervilhava de atividade, rituais, água corrente e uma forte presença de fé. Cada nova descoberta acrescentava mais informações à história da colina. A capela bizantina demonstrava a dedicação dos primeiros cristãos. Os antigos blocos de pedra indicavam ligações com o Templo de Salomão e os primórdios do design de construções sagradas. A impressionante rede hidráulica destacava a engenhosidade dos antigos engenheiros que, sem saber, serviam tanto à religião quanto à ciência. A bacia cerimonial evocava memórias de sacrifícios, mostrando que a colina já fora um local de culto, celebração e otimismo. Essas descobertas revelaram uma história fascinante. O Monte do Templo não era apenas um lugar com pedras. Era um registro vivo do tempo. Diferentes impérios governaram. Religiões surgiram e entraram em conflito. Mas a terra guardou suas memórias. Cada camada alimentava as esperanças daqueles que vieram antes. Sob sua aparência tranquila, o monte protegia a busca da humanidade pelo divino. Quando os cientistas examinaram as imagens, descobriram que eram mais do que simples ruínas. Eles estavam testemunhando a profunda história e o significado do Monte do Templo, com suas camadas de oração, ambição e beleza. A Câmara Secreta. Durante muitos anos, o Monte do Templo foi um lugar tranquilo e misterioso. As histórias contidas em suas pedras são antigas e ninguém tinha permissão para tocá-las. O solo era considerado sagrado e não deveria ser perturbado por pessoas. Era necessário o uso de máquinas para explorar o subsolo, pois escavar era proibido. Os pesquisadores usaram radar e inteligência artificial para desvendar os segredos da montanha. Durante muito tempo, as imagens recebidas eram simples camadas de solo, paredes enterradas, cisternas esquecidas. Não havia nada de incomum nelas. No entanto, tudo mudou com uma varredura em particular. Essa varredura foi feita perto da borda sul do monte, uma área que sempre fora calma e intocada. Inicialmente, o que apareceu na tela parecia apenas mais uma linha de pedra. Mas, quando a inteligência artificial analisou a imagem juntamente com mapas do antigo mandato britânico, ela começou a ficar mais nítida. O padrão já não se assemelhava a uma parede. Era uma entrada que havia permanecido selada, silenciosa e intocada por milhares de anos. Escondida atrás de uma parede profundamente incrustada na rocha, os cientistas depararam-se com algo que os deixou sem fôlego. Encontraram uma câmara perfeitamente circular, com aproximadamente 3 metros de diâmetro, esculpida diretamente na rocha sólida. Sua forma impecável e paredes lisas indicavam que não se tratava de uma formação natural. Não havia sinais de danos ou deterioração, sugerindo que o objeto havia sido preservado e escondido para que alguém o descobrisse. As varreduras dentro da câmara mostraram objetos imóveis no chão, como se estivessem congelados no tempo. No centro da câmara havia uma grande bacia feita de um único bloco de pedra. A análise dos dados digitais indicou que essa bacia pode ter contido cinzas em algum momento. Essa ideia fez os pesquisadores refletirem. Eles se perguntaram se esses objetos poderiam ser remanescentes de oferendas de tempos antigos. A bacia estava posicionada bem no centro da câmara, quase como se todo o cômodo tivesse sido projetado ao seu redor. Perto da piscina, havia lamparinas de barro, com formas simples porém elegantes, feitas por mãos habilidosas. Vestígios de fuligem podiam ser vistos nas bordas, uma lembrança das chamas que outrora cintilaram em seu interior. Essas pequenas fogueiras iluminavam a câmara subterrânea, no passado, possivelmente durante uma cerimônia ou para meditação. Espalhados pela área, havia pequenos pedaços de incenso, restos de resina perfumada, outrora utilizada em rituais religiosos. Mesmo nas fotografias, seu significado era evidente. A atmosfera da sala outrora fora impregnada com o aroma da adoração que subia como fumaça invisível em direção ao céu. Ao lado do incenso,
havia pequenos objetos de oferenda em forma de minúsculos recipientes e discos redondos. Não eram objetos valiosos feitos de metais preciosos, mas símbolos humildes, oferendas deixadas por devotos no passado. Cada símbolo representava uma lembrança de fé, uma comunicação silenciosa de almas que haviam orado ali. A descoberta mais surpreendente não era um objeto, mas sim algo gravado na parede. As varreduras revelaram linhas tênues, porém nítidas, que lembravam letras. Após uma análise mais detalhada, os especialistas identificaram as inscrições como sendo em paleo-hebraico, uma das escritas mais antigas do antigo Israel. Embora as palavras fossem poucas, seu significado era profundo. A inscrição fazia referência à presença divina, indicando que a câmara poderia ter sido um local sagrado onde os céus e a terra se conectavam. Aquele momento mudou tudo. Os cientistas, normalmente frios e racionais, foram tomados por um sentimento de admiração. Se a tradução estivesse correta, esta câmara poderia estar ligada ao mais sagrado dos sagrados, à área mais sagrada do primeiro templo, acessível apenas ao sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação. A equipe de pesquisa ficou profundamente impactada pela ideia. O Santo dos Santos não era simplesmente um cômodo. Era o núcleo do antigo templo, onde se acreditava que Deus estivesse presente. Encontrar uma câmara sob o monte do templo que se assemelhava a ele e que permanecera intacta por séculos parecia quase inacreditável. Alguns cientistas choraram ao compreenderem a possível descoberta. Outros ficaram sem palavras e chocados. A distinção entre mito e realidade havia se tornado tênue. Eles não estavam mais apenas examinando rochas antigas, mas algo reverenciado e duradouro. Se a câmara for da época do primeiro templo, será uma descoberta arqueológica significativa. Isso conectaria os vestígios físicos sob o monte do templo às histórias presentes em textos religiosos. As lâmpadas da Câmara de Salomão. Quando a câmara subterrânea sob o monte do templo foi descoberta, pessoas de todo o mundo ficaram cheias de expectativa. O silêncio no interior era profundo e parecia estar à espera de ser descoberto. Os primeiros objetos encontrados foram um conjunto de antigas lâmpadas de barro que ainda conservavam vestígios do toque humano de milhares de anos atrás. Esses objetos simples foram cruciais para revelar uma parte perdida da história sagrada de Jerusalém. Os especialistas iniciaram cuidadosamente o estudo, examinando cada lâmpada quanto à sua forma, tamanho e design. Utilizaram a tipologia, um método de comparação de formas com exemplos históricos conhecidos para rastrear a origem das lâmpadas. Os corpos arredondados, os bicos curtos e as bordas moldadas à mão não deixaram dúvidas de que essas lâmpadas foram usadas no antigo Israel durante os séculos 8 e 7 a.C., séculos antes de Cristo, na época dos reis de Judá e do primeiro templo. Essa descoberta indicou que a câmara não era de uma época posterior, mas sim de uma época mais antiga, remontando aos tempos do Templo de Salomão. Os arqueólogos veem as lâmpadas como algo mais do que simples peças de cerâmica. Elas são como impressões digitais, vestígios delicados deixados por antigos adoradores que outrora caminharam sob a luz do fogo sagrado. Cada lâmpada envia uma mensagem silenciosa de que estava acesa quando o primeiro templo ainda existia. É como se as pedras estivessem falando, lembrando as orações e os rituais que outrora preenchiam o ar sagrado. Após examinarem as lâmpadas, os geólogos concentraram-se na bacia de pedra e nos blocos de cantaria da câmara. Eles examinaram o calcário de perto, coletando pequenos fragmentos para análise microscópica. As amostras foram comparadas a pedras de pedreiras da época de Salomão, e as descobertas foram impressionantes. A estrutura química, os padrões fossilíferos e a textura das pedras correspondiam perfeitamente aos de antigas pedreiras que estavam em atividade durante o século X. Cada pedreira possui uma identidade única representada pelos minerais e camadas que a compõem. As pedras encontradas aqui
carregam essa marca distinta, pois foram esculpidas e moldadas durante o reinado do rei Salomão. Isso indica que a câmara não era uma estrutura mais recente construída sobre fundações mais antigas, mas sim uma edificação ancestral da época em que o primeiro templo foi adornado com ouro e cedro. As descobertas sugerem que as mesmas pedras e ferramentas usadas na construção da cidade de Salomão também foram usadas na criação desta câmara. O próximo passo da investigação foi a parte mais complexa e impressionante: examinar a inscrição na parede da câmara. A escrita, apesar de desbotada devido à sua idade, estava em paleo-hebraico, uma versão antiga da escrita hebraica. Essa escrita era incomum e só foi usada na época do primeiro templo. Os estudiosos analisaram suas letras e idioma, observando inscrições semelhantes encontradas em cidades como Laquis e Gezer, que existiram no mesmo período antigo. Quando finalmente decifraram a mensagem, todos ficaram maravilhados. A mensagem era direta, mas carregava muito poder. Falava de uma presença divina semelhante à descrita em textos antigos sobre um lugar sagrado no templo, ao qual somente o sumo sacerdote podia acessar. Não se tratava de um texto qualquer. Era uma declaração sagrada feita por alguém que trabalhava no templo como um sacerdote, um escriba ou alguém que cuidava de objetos sagrados. Os estudiosos ficaram entusiasmados ao ver as escrituras e a arqueologia convergirem após séculos de espera. A descoberta em Jerusalém mostrou que a Bíblia e as pedras estavam alinhadas em sua narrativa. Os debates sobre a existência do Templo de Salomão, ou se eram apenas histórias de fé, têm se estendido por gerações. Os críticos alegavam não haver evidências físicas, enquanto os crentes insistiam que a verdade estava oculta sob a terra. Contudo, agora, havia provas emergindo do próprio solo. As lâmpadas, as pedras e a inscrição forneciam fortes evidências. Não eram apenas histórias, mas fatos reais. A sala sagrada não era um mito. Era um lugar onde as pessoas rezavam e realizavam rituais. As lamparinas de óleo outrora iluminavam os cantos escuros. A bacia de pedra continha oferendas queimadas. As palavras esculpidas na pedra declaravam o cômodo sagrado.